Boa noite. Seja bem-vinda na casa de Deus. O culto... Ai, estou nervosa. Estamos aqui para realizar mais um culto virtual. Que vocês que estão aí do outro lado, no Facebook ou no YouTube, neste momento, iremos nas claras águas deste mar, os meus pecados deixarei. Depois então irei morar com o divino Rei. Deixarei no mar minhas culpas, deixarei no mar e no céu irei morar. Desejo agora consagrar a minha vida só amor, deixando todo o meu pesar aos pés do Redentor. Deixarei no mar minhas culpas, deixarei no mar e no céu irei morar. Aqui as culpas vou deixar, a vida nova então terei, e assim um dia irei morar com o divino Rei. Deixarei no mar minhas culpas, deixarei no mar e do céu irei morar. Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Nosso Pai que estás nos céus, te louvamos por estar aqui neste momento para te adorar em espírito e em verdade. Perdoa nossos pecados, derrama teu espírito sobre nós, derrama teu espírito também sobre as pessoas que estão assistindo esta live, que o teu espírito habita no meio deles também. Neste momento também coloco nas tuas mãos o irmão que irá passar a mensagem, que ele venha a ser iluminado por ti, e que nós possamos ter essa mensagem em mente para poder pregar o teu evangelho. Nos livra do mal, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão.
Boa noite, irmãos. Irmãos, nós vamos falar sobre o poder do batismo. O batismo, irmãos, é a 15ª crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pelo batismo, nós confessamos nossa fé na morte, confessamos nossa fé na morte, Confessamos nossa fé na morte e na ressurreição de Cristo. E testificamos nossa morte para o pecado e o nosso propósito de andar em novidade de vida. Assim reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, tornamo-nos seu povo e somos recebidos como membros por sua igreja. Irmãos, por que eu falo isso? Porque é muito importante nós nos batizarmos. Eu vou pedir para os irmãos, aqueles irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, que abram as vossas Bíblias em João, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 3, o verso 4 e o verso 5. João, capítulo 3, verso 3, verso 4 e verso 5. João, capítulo 3, verso 3 fala assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, aqui conta uma parte da história de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem muito culto, era um homem que tinha uma graduação superior, era membro de um partido político que tinha uma mescla com religiosidade. Esse homem era um homem de bons princípios, de bom caráter. Era uma pessoa que estava totalmente ligada a uma vida religiosa, a uma vida de obediência, a uma vida de princípios da palavra de Deus. Mas esse homem tinha no coração um vazio que incomodava, que mexia muito com ele. Por isso, ele não era feliz. É curioso, irmãos? Ele não era feliz. E além disso, não tinha certeza da sua salvação. Sabe o que aconteceu com Nicodemos? O que acontece hoje com muitas pessoas. Talvez o Espírito Santo esteja falando com você agora. Você é uma pessoa que tem posses, tem dinheiro, tem móveis, tem imóveis. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que tem praticamente tudo, mas você não é feliz, entendeu? Tem um vazio no coração, não é verdade? E você muitas vezes tem dinheiro para comprar uma cama mais linda do mundo e a cama mais confortável do mundo, mas não consegue dormir, é ou não é? Muitas pessoas têm dinheiro para contratar os melhores médicos, mas não conseguem curar a falta de paz. Tem muita gente que tem uma condição financeira para contratar qualquer profissional para o atender, mas não consegue estar tranquilo. Alguma coisa incomoda você, não é? Alguma coisa mexe com você, é ou não é? Talvez você tenha bens materiais de sobra, mas teu casamento está acabando, Os seus filhos estão nas drogas. E você, por mais que seja uma boa pessoa, está com um vazio, um buraco no peito. E tentando encontrar saídas, soluções. Eu imagino como é. Nicodemos tinha esses problemas. Era um homem que tinha uma influência muito grande, tinha uma graduação muito boa, era uma pessoa que tinha bons princípios, era uma pessoa religiosa, era uma pessoa política,
era uma pessoa de destaque na sociedade, porém ele não era feliz, não tinha certeza da salvação. Eu quero te perguntar, você tem certeza da sua salvação? Se Jesus faltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Se essa fosse a sua última noite na terra, você estaria salvo ou estaria perdido? Bem, aconteceu uma coisa curiosa com Nicodemos. Ele decidiu falar com Jesus, decidiu procurar Jesus, só que ele foi procurar Jesus à noite, porque esse homem, diante de tudo que o envolvia, ele tinha um certo orgulho, ele tinha uma certa prepotência, ele era uma pessoa pública e ele não queria ser visto conversando com uma pessoa tão simples como Jesus. Jesus era uma pessoa simples, Jesus andava com as pessoas simples, Jesus falava com todo mundo, falava com rico, com pobre, com negro, com branco, com as mulheres e com os homens, com as prostitutas e com os políticos. Ele falava com as crianças. Jesus era uma pessoa que estava no meio das pessoas, no meio do povo. Ocorre que Nicodemos queria falar com Jesus porque Nicodemos sabia que Jesus era realmente o que ele precisava. Mas se ele fosse visto falando com Jesus, isso poderia ser negativo para a sua reputação. Então ele toma uma decisão bastante curiosa, uma decisão inusitada, eu diria. Sabe qual foi? Ele resolveu procurar Jesus de noite. É de noite. Curioso isso, não é? Que horas são agora? É de noite, né, irmãos? Né? É de noite. Sabe que além de mim e você, Jesus está aqui? Nicodemos foi procurar Jesus de noite e Jesus o atendeu de noite. Não importava a hora que você, não importa a hora que você busca Jesus, seja de noite, ou de dia, ou de madrugada, ou de manhã, Jesus sempre estará à sua disposição. Não é maravilhoso isso? Jesus está sempre à nossa disposição? É maravilhoso, né, irmãos? Então Nicodemos vai de noite procurar Jesus e Jesus o recebe. E ao chegar naquela noite, Nicodemos parte diretamente, irmãos, para o diálogo, no nível que na cabeça dele era o melhor nível. E o verso 2, que nós não lemos, mas vamos ler agora, né? Vamos ler o verso 2, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, verso 2, fala assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui nós temos uma situação muito curiosa, porque Nicodemos tinha uma necessidade de preencher o vazio no coração. Ele precisava ser convertido, ser salvo, ser transformado. Esse era o desejo do coração dele quando ele procurou Jesus. Procurou para tentar encontrar salvação, para tentar preencher o vazio da alma. Só que na hora que ele esteve frente a frente com Jesus, o orgulho falou mais alto. E ao invés dele falar: Senhor, eu sou pecador, eu preciso de ti, ao invés dele abrir o coração, ele fala assim: Senhor, eu sei que tu és mestre, eu sei que você veio da parte de Deus, eu estive analisando, estudando a sua vida e descobri que você é mestre e que é enviado por Deus, porque ninguém faz o que você faz se Deus não estiver com ele. Por que será? Por que nós somos assim, né? Por que será, né? Nós falamos assim: eu já sou cristão, eu já sou pastor, eu já sou padre, eu tenho um cargo na igreja, eu já conheço a Bíblia, e nós começamos a buscar argumentos, não é? Argumentos. Estou falando com você
que tem vários argumentos, um monte de filosofias, ideologias, e às vezes o seu conhecimento e as suas filosofias e as suas ideologias acabam sendo o seu problema, acaba sendo a pedra de tropeço para você. Cuidado, amigo, cuidado, amiga, porque as coisas não são assim. Nicodemos, de noite, começou um diálogo com Jesus num nível estranho. Ele falou aquilo que ele não queria falar. Ele tocou num assunto que nada tinha a ver com sua necessidade. E Jesus, muito sabiamente, não deu sequência no raciocínio de Nicodemos. Sabe o que Jesus fez? Jesus mudou o rumo da conversa e tocou exatamente no ponto que Nicodemos precisava. Jesus não deu sequência ao raciocínio dele, mas Jesus interrompe o raciocínio dele e dá o tom certo da conversa. No verso 3, Jesus fala assim, né? A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no verso 5 ele fala que não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus, ele toca exatamente no ponto que Nicodemos precisava, irmãos. Em outras palavras, Jesus falou para ele, mais ou menos assim, fazendo uma paráfrase: ô Nicodemos, não precisa ficar tocando em outros assuntos, deixa os protocolos de lado, deixa a cerimônia de lado. Ô Nicodemos, eu sou o seu Deus, eu conheço você, eu amo você. Sabe o que você precisa? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Irmãos, isso não é extraordinário? É extraordinário isso. Esta noite, Jesus está olhando para você e para mim, e sabe o que Jesus está dizendo para você? Você tem que nascer de novo. Aí, qual vai ser o seu argumento? Qual vai ser a sua desculpa? O que você vai usar como argumento? Vai dizer assim: não, eu já conheço tudo, eu já frequento a igreja. Vai usar esse argumento? Não, eu acho que isso é muito simples. Vocês são muito simples, eu quero uma coisa mais nível alto. Qual é o seu argumento? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua escusa? O que você vai falar? Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos estava analisando as coisas num nível tão humano, tão horizontal, tão terreno, tão pecaminoso, que não entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando de algo espiritual e ele entendendo algo material. É estranho, não é? Nicodemos pergunta: Senhor, como pode um homem nascer de novo sendo velho como eu? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala assim: não, não é isso não, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, você tem que ser batizado, rapaz. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. Se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mais claro do que isso, impossível. É ou não é, irmãos? Está muito claro, muito claro. É verdade, Jesus disse a Nicodemo: você tem que nascer de novo. Só que nesse diálogo, aí tem duas palavras que eu gostaria de destacar. A primeira está no verso 3. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no verso 5, fala assim: quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. A pergunta é a seguinte, gostaria de fazer uma pergunta para vocês:
O que é mais importante? Ver ou entrar? Claro que é entrar, né? Eu também concordo com vocês. Creio que todos pensam como eu. Que o mais importante é entrar. Mas eu tenho uma outra pergunta. Como é que você vai entrar sem ver? Como que você entra no lugar sem ver? Também não dá, né? É ou não é? Então, na verdade, as duas coisas são importantes. Primeiro você tem que ver, para depois você entrar. Ou seja, primeiro você precisa estudar a Bíblia, aceitar Jesus. Quando você estuda a Bíblia, quando você faz um estudo bíblico, você vê o reino de Deus. Quando você aceita Jesus e nasce de novo, você não somente vê, mas você entra para o reino de Deus. E aí, entendeu? Então, uma coisa depende da outra. Precisa ver, mas precisa entrar, tá bom? A gente precisa ver, mas precisa entrar. Você aceita entrar? Você quer entrar no reino de Deus? Vamos conversar sobre isso. Quer entrar no reino de Deus? Ou não? Claro que você quer, todo mundo quer entrar no reino de Deus. A Bíblia continua falando desse assunto. É necessário nascer da água e do Espírito, senão não se pode nem ver, nem entrar no reino de Deus, certo? Mas será que realmente o batismo é fundamental para a salvação? Será, irmãos, que o batismo realmente é fundamental para a salvação? Vocês já pararam para pensar isso? Será que uma pessoa precisa nascer de novo e ser batizada para entrar no reino de Deus? Onde está isso na Bíblia? Onde está isso? Onde a Bíblia nos fala sobre isso? Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 e verso 16. Fala assim, irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, fala assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então o batismo está ligado, está relacionado a quê? Salvação, certo? A Bíblia nos garante isso. Quem crê e for batizado será salvo. Se isso é verdade, eu pergunto, então nenhuma pessoa pode entrar no céu sem ser batizada? Claro que pode. Exemplo, o ladrão na cruz, certo? Quando Jesus estava morrendo na cruz, tinha um quê? Um ladrão à direita, outro à esquerda, né? Tinha 2 ladrões, não tinha? Um deles se arrependeu, se entregou a Jesus, não foi? Ele não foi batizado, porque ele morreu, não havia tempo. Mas Jesus disse: você estará comigo no paraíso. Irmãos, tem pessoas que não têm tempo de ser batizada. Tem pessoas que aceitam Jesus num leito no hospital, né? E Deus é justo. Da mesma forma que Deus teve misericórdia do ladrão da cruz que se arrependeu, né? Ele vai ter misericórdia dessa pessoa também que vai se arrepender, né? Então, irmão, ele não foi batizado porque ele morreu, não havia tempo, o ladrão da cruz. Mas Jesus disse: você estará comigo no paraíso. Isso vai acontecer com muita gente também. Então veja uma coisa: é possível alguém entrar no céu sem passar pelas águas? Mas em que caso? Em que contexto? No contexto de que uma pessoa aceitou Jesus, certo? Aceitou a verdade, mas não houve tempo para ser batizado, como aconteceu com o ladrão da cruz. Para ser batizado, né? Mas aceitou, se entregou, ela será o quê? Será salva. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque muitas vezes a Bíblia nos mostra que tem exceções, certo? Não é verdade? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Agora, a pessoa que tem tempo para ser batizada,
que pode ser batizada e não aceita ser batizada, aí sim, não será salva. Está claro isso, irmãos? Está claro, não é verdade? A Bíblia nos dá o exemplo do ladrão da cruz, né? Então nós entendemos que muita gente não será batizada porque não teve tempo. Então nesse texto de Marcos, Jesus fala assim: ide e pregai o evangelho, né? Ensinar o evangelho às pessoas. Se as pessoas crerem e forem batizadas, elas serão o quê? Salvas, certo? Por isso que eu me batizei. Vale a pena ver, entrar e ser batizado por imersão, como Jesus foi batizado. Agora tem mais um texto que eu quero ler com vocês. Se o batismo é fundamental para a salvação, existem casos especiais, não existe casos especiais? Existe. Vamos lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, nós vamos ler do verso 13 ao verso 17. Mateus 3, né? Subtítulo é o batismo de Jesus. 3, verso 13 ao verso 17. Verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse texto mostra o batismo de Jesus. Jesus foi batizado, irmãos? Foi. Precisava ser batizado? Não. Deus tinha pecado? Jesus tinha pecado? Não. Jesus precisava nascer de novo? Também não. E por que foi batizado? Por que Jesus foi batizado? Ele foi batizado basicamente para nos dar o exemplo. E Jesus foi batizado por imersão, não foi por aspersão. O batismo por aspersão não é bíblico, não está na Bíblia. Entendeu, irmãos? Então, o batismo correto é o batismo por imersão. No dia do batismo de Jesus, aconteceram 3 coisas. Primeira, Jesus foi batizado e os céus se abriram. Segunda, o Espírito Santo desceu sobre ele. Terceira, ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi isso que aconteceu no batismo de Jesus. E sabe de uma coisa? Quando uma pessoa aceita Jesus, entrega a vida a Jesus através do batismo, estas 3 coisas acontecem também. Sabia disso? Sabiam disso? Acontece a mesma coisa. Exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui da folha de papel. Essa folha de papel, imagine essa folha de papel que está aqui nas minhas mãos, essa, né? Ela tem várias anotações. Faz de conta que tem anotações. Vocês estão vendo que está em branco. Mas faz de conta que ela tem várias anotações, né? Várias palavras estão na folhinha de papel. Imagine que esta folha de papel simples fosse o local do registro dos seus pecados, ok? Faz de conta. Durante toda a sua vida você pecou, como todo mundo peca. E cada pecado cometido está anotado no livro de Deus. Deus tem um registro lá em cima. Sabia, irmãos? Que Deus tem um registro? Vamos imaginar essa folhinha onde estão registrados os seus pecados. Quando você estuda a Bíblia e aceita Jesus como seu Salvador pessoal, entrega o seu coração a Ele através do batismo, sabe o que acontece? Você entra no batistério para nascer de novo.
e Deus pega a sua velha vida de pecado, com todos os pecados, né, registrados, e Deus faz isso aqui, ó, olha o que Deus faz, ó. Faz de conta que aqui são seus pecados. Deus faz isso, ó. Ele pega todos os seus pecados passados, Ele perdoa você, Ele diz, perdoado. Ele pega todo o seu passado, toda a sua velha vida, Ele pega tudo que passou, os erros, os pecados, as angústias, as transgressões, as lágrimas, as decepções, tudo que passou, tudo, Ele pega tudo aquilo ali, e sabe o que Ele faz? Ele joga nas profundezas do mar. Sabia, irmãos? Deus faz isso. Ele joga tudo na profundeza do mar. E quando você sai da água do batismo, você sai com um novo coração. Deus te dá uma nova página em branco. Agora está em branco mesmo. Uma nova página em branco. Um novo coração. Sabia? Deus te dá uma página em branco para você escrever a sua história de novo. Amém, irmãos? Entenderam a ilustração? É isso que Deus faz. Você entra no batistério levando toda a carga que passou. E quando você sai, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você é batizado, os céus que se abriram para Jesus, agora irão se abrir para você. Sabe o que significa isso? Os céus abertos, sabe o que significa isso? Significa que você não precisa mais de ninguém para ir até Deus, ninguém humanamente falando. Você tem acesso direto ao Pai, em nome de quem, irmãos? Em nome de Jesus. Os céus se abrem para você, não tem barreiras mais, não existe mais barreiras, não tem mais barreiras. Você pode ir direto à sala do trono do Pai e vai em nome de Jesus. Você se dirige ao Pai em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso intercessor, é o único mediador entre o homem e Deus. O céu se abre para você, amém? Você passa a ser um cidadão ou uma cidadã do céu, e por isso que o diabo luta para as pessoas não serem batizadas. E tem mais, o Espírito Santo desce sobre a pessoa que é batizada, porque a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus é o mesmo que desce sobre a pessoa que é batizada nos dias de hoje. É tudo igual, irmãos. Jesus deu o exemplo para a gente. Isso tudo foi relatado para nós entendermos que tudo aquilo que aconteceu com Jesus irá acontecer conosco. Jesus não foi tentado após o batismo? Seremos tentados. As pessoas acham que é uma benção, se batizou, não vai ter mais problema. Tem muitas igrejas que pregam isso. Isso é mentira. Nós seremos tentados, como Jesus foi tentado. E tem mais, aquela voz no batismo de Jesus que disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, é a voz de Deus. E essa voz será pronunciada outra vez na hora do seu batismo. Eu não posso terminar esse tema sem dizer o que significa batismo. Batismo significa 3 coisas, irmãos. Primeira, morte para o pecado. Segundo, sepultamento dos pecados. Terceiro, ressurreição para uma nova vida. Quando você fala em morte, sepultamento e ressurreição, você lembra de quem, irmãos? De quem você lembra? Você fala em morte, sepultamento e ressurreição. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, certo? Batismo tem uma ligação direta com o sacrifício de Jesus, por causa do pecado. E o que é pecado, irmãos?
Pecado é transgressão da lei, está lá em 1 João 3,4. Irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, morreu na cruz. Ele pegou os nossos pecados. Só que quando Ele ressuscitou, Ele teve vida outra vez, Ele está nos dando vida nova. Quando nós nos batizamos, simbolicamente estamos aceitando o sacrifício de Jesus. Entendeu, irmãos? É isso. O que significa batismo mesmo? Morte para o pecado, sepultamento dos pecados, ressurreição para uma vida nova, uma nova vida. Certo? Não esqueçam, lembre-se sempre, né? Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele. Eu ouvi uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. É isso? Hoje Deus está de braços abertos esperando você tomar uma decisão. Nós queremos batizar você. Nós queremos batizar. Você aceita isso? Nós vamos batizar você. Você que está fazendo estudo bíblico, fale com o seu padrinho, que ele irá providenciar tudo. Mande uma mensagem para ele agora, você que está assistindo. Manda mensagem para aquela pessoa que está te dando o estudo bíblico. Se batize. Os céus vão se abrir para você. Você vai ter o quê? Você vai ter acesso direto à sala do trono. O Espírito Santo vai vir sobre você como veio sobre Jesus. E uma voz do céu, a voz de Deus vai falar: este é meu filho amado em quem me comprazo. Olha que bênção, que privilégio, irmãos. Você se tornar um filho de Deus. Só basta você fazer o quê? Só basta você ter a coragem de fazer a vontade de Deus na sua vida. Nós não enganamos ninguém, irmãos. A nossa igreja prega um evangelho verdadeiro. Não vão ser só flores. Da mesma forma que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado, não foi? Depois do batismo? Foi. Você será tentado, mas você vai ter a vida eterna. E Deus está falando hoje para você, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar na tua casa, no teu coração, mas Jesus está pedindo a sua autorização. Quem veio para matar, roubar e destruir, que mete o pé na porta e arromba a porta, é Satanás. Jesus não faz isso. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele vem e te convence. João 16:8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo quer te convencer, quer te mostrar que não existe outro caminho. Se você realmente se convenceu disso hoje, entre em contato com seu padrinho, aquele que está te dando estudo bíblico. Entre em contato com ele. Se você não está tendo estudo bíblico ainda, entre em contato para ter o estudo bíblico, para que você faça a vontade de Deus. Estamos numa pandemia. Ninguém imaginava que nós teríamos uma pandemia dessa, que começou em dezembro de 2019, por isso que é a Covid-19. Irmãos, Jesus está às portas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. É agora. Entre em contato para você se batizar. Para você que tem tempo de se batizar, se batizar. Não espere acontecer o pior. Aproveite que a porta da graça está aberta. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu peço que os irmãos creiam nessa mensagem, que é a mensagem de Deus, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar para encerrarmos, irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, Senhor, que tudo contribui para o bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E sabemos, Senhor,
que da mesma forma que os céus se abriram e o Espírito Santo pousou sobre Jesus, e a voz falou: este é meu filho amado, em que me comprazo, sabemos que essa mensagem atingiu muitos corações, Senhor. Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, justiça e juízo, venha convencer essa pessoa a descer as águas bastimais, para que seja feita a obra, para que o Espírito Santo tenha autorização na vida dessa pessoa. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.